Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre ser mulher, a pedido da nossa querida Simone Kelly, minha confreira na Academia de Letras de São Pedro da Aldeia e minha colega Geviana. Então, Simone, para eu falar para você sobre ser mulher, antes de tudo eu preciso contextualizar os nossos dias atuais. E eu vou falar sobre ser mulher no contexto atual. Então, hoje, que a gente vive nos dias atuais, parece que há coisas que já deveriam ter ficado lá atrás, que não deveriam mais fazer parte de nossa sociedade. Há certos valores, certas percepções que já deveriam ter ficado lá nos tempos bem antigos. Como, por exemplo, a sensação de posse, de propriedade sobre a mulher, do homem sobre a mulher. A gente vê que isso ainda, infelizmente, insiste em permanecer em nossa sociedade, quando a gente vê os altos índices de feminicídio, de violência contra a mulher, de abuso. Todo dia a gente vê notícias assim, né? Então, assim, são coisas que já eram para ter sido jogadas no lixo há séculos e séculos, mas insistem em permanecer. Outra coisa também que faz parte do contexto atual. As redes sociais revelam muito hoje sobre a sociedade, coisas que às vezes antes a gente não tinha percepção tão clara. Então, a gente percebe que hoje em dia a sociedade também ainda julga muito, com um peso muito, com uma força muito maior sobre a mulher do que sobre o homem, porque a gente ainda vive numa sociedade dominada pelo patriarcado, em que o peso do homem, infelizmente, ainda é visto por muitos assim. Por quê? A gente vê que quando pelas mais variadas razões, os fatos mais variados que acontecem, os erros comuns a todo ser humano, homens e mulheres, quando cometido por mulheres, o julgamento é bem mais pesado. Então a gente vê que aquilo que aconteceu lá atrás, que a mulher foi apedrejada e Jesus interveio, falando que a gente não devia julgar. Quem somos nós para julgar? Quem não tem pecado para que atire a primeira pedra? Então, aquilo ainda volta com toda a força na internet, quando a gente vê uma mulher sendo julgada, comentários maliciosos, comentários pesados, como se coisa que a gente não vê, quando acontece às vezes o mesmo fato com o homem. É um machismo ainda impregnado. Então, assim, a gente vê que a sociedade ainda está isso é muito arraigado ainda na sociedade e precisa mudar, já era para ter mudado. A sociedade evoluiu e isso aí também precisa ficar para trás. Isso e todo tipo de preconceito e todo tipo de desrespeito tem que ficar para trás. Então, gente, ser mulher no contexto atual é um grande desafio, com todas essas questões aí que eu coloquei, mas eu acho que a gente, para se posicionar, para ser uma mulher assertiva, que posiciona, que tem suas escolhas, sabe? Que tem seu caminho, que é uma cidadã digna de direitos e de respeito. Para ela seguir, ela tem que insistir, ela não pode desistir. Então, assim, não pode temer, tem que se dar as mãos e seguir firme, porque a gente tem aí muitas pioneiras que vieram antes de nós, nas mais variadas áreas, e temos hoje em dia também muitas se destacando, que devem servir para a gente ali como um exemplo, para a gente não desistir, para a gente não deixar de ser quem somos, não deixar de ter nossas escolhas, nossos posicionamentos, nossas opiniões e expressá-las. A gente não tem que se silenciar, não tem. Nós somos seres cidadãos e seres dignos de respeito. Então, vamos continuar e não vamos desistir. É um desafio, ser mulher hoje em dia é um desafio, um grande desafio, permanece sendo um grande desafio. Sim, mudou muitas características, abertura em outras áreas, sim, mas permanece sendo um desafio. Mas não vamos desistir. Então é isso que eu quero dizer para todas. Vamos permanecer sendo quem somos, melhorando a cada dia, cometendo erros, acertos, como qualquer ser humano, tá? E é isso, tudo de bom para vocês nesse dia. Esse mês de março a gente comemora aí o mês da mulher. E felicidades para todos.